Uma menina negra de apenas 9 anos sofreu agressões verbais e injúria racial da mãe de uma outra criança num parquinho. Racista e palhaça! Tá no país errado! Racista! Ridícula! Em um mundo que muitos acreditavam estar evoluindo para a igualdade e a justiça, uma triste realidade continua a persistir. O racismo, em suas diversas formas, ainda é uma ferida aberta em nossa sociedade. Hoje, testemunhamos incidentes de discriminação racial, desigualdade sistêmica e preconceitos profundamente enraizados que afetam inúmeras vidas. A gente não sou da sua raça! Eu não sou da sua raça! É fácil pensar que o racismo é um problema do passado, mas olhando para trás, para a história, encontramos um capítulo sombrio que ainda ecoa nos dias de hoje. A África do Sul, na segunda metade do século XX, foi palco de um dos sistemas mais infames da segregação racial já vistos, o Apartheid. Então, neste vídeo, vamos explorar a história do Apartheid na África do Sul, entender suas raízes e ver como a luta contra o racismo e a discriminação continua a ressoar em todo o mundo hoje. Vamos mergulhar na história, não apenas para entender o passado, mas também para iluminar o caminho para um futuro mais justo e igualitário. Para começar essa história, vamos ter que voltar no século XVII, quando os holandeses colonizaram o território da atual África do Sul. Eles rapidamente dominaram o povo que ele morava, escravizando pessoas vulneráveis e estabelecendo um padrão de discriminação que viria a mudar um curso trágico dos eventos. Esses colonizadores eram, em sua grande maioria, chamados de boeres. Deste contexto também nasce o Afrikaner, língua falada até hoje em território sul-africano, e é desse idioma que surge a palavra apartheid, que significa separação. No século XIX, os britânicos, tomados pelo imperialismo, dominam o território sul-africano, causando duas guerras entre britânicos e boeres, no qual os britânicos vencem, tomando todo o território que os boeres haviam conquistado, no caso, esse território aqui. A partir de 1910, uma barreira social começa a ser levantada. Era o início de uma onda de leis de separação racial entre brancos e não brancos, que incluíam os negros, mestiços, indianos, entre outras etnias. Essa onda perduraria por décadas e nem era o início efetivo do Apartheid. Então, surgiu em 1910 uma lei que determinou que os não brancos não podiam quebrar contratos trabalhistas com os brancos. Em 1918, eles eram obrigados a viver em bairros específicos e separados dos brancos, os bantustões. Em 1948, Daniel François Malan determinou que os não brancos, obrigatoriamente, deveriam portar um documento de identificação para transitar em território sul-africano e só tinham autorização para prestar serviço para brancos. Essa lei determinou oficialmente o início do Apartheid. E não acaba por aí. Em 1949 houve a Lei da Imoralidade, que proibiu o casamento e relações sexuais entre etnias. Em 1950 surgiu a lei que separava os bairros não mais entre brancos e não brancos, mas separados por etnias. Em 53 o sistema educacional foi segregado. Depois de tantas leis de separação racial e depois de tantas décadas, uma luz no fim do túnel parecia surgir. Frederick Williams Clark foi eleito presidente e declarou que o Apartheid era um fracasso. Exatamente. Clark afirmou que o Apartheid só isolou a África do Sul do resto do mundo e isolou povos dentro da sua própria nação também. Com isso, Clark tornou legal o Congresso Nacional Africano, que era um partido de não-brancos reprimidos desde sua criação, que havia sido colocado na ilegalidade há muito tempo. Em 1960, aconteceu uma marcha pacífica em Sharpeville, na qual reivindicava o fim do Apartheid.
Infelizmente, essa manifestação foi violentamente reprimida, onde 69 pessoas morreram e 180 ficaram feridas. O líder do CNA já tinha sido Nelson Mandela, que foi preso por décadas acusado de traidor da pátria, inclusive por consequência de suas ideias após as manifestações de 1960. Quando o CNA voltou à legalidade e Mandela foi solto, ele se candidatou à presidência e ganhou, se tornando o primeiro presidente da África do Sul em 1994, dando fim ao apartheid. O fim do apartheid não determinou efetivamente o fim do racismo e da segregação. Após seu efetivo fim, a África do Sul seguiu em alta com a desigualdade racial, educacional e econômica, além das desigualdades de terra, onde brancos tinham grandes porções, enquanto não brancos dividiam o pouco que tinham. Por outro lado, o fim do apartheid serviu de inspiração para outros movimentos anti-apartheid, como nos Estados Unidos, por exemplo, e mostrou para o mundo que as pessoas podem sim se unir em prol de algo maior, aumentando a solidariedade global. A luta contra o apartheid serviu como um exemplo de combate ao racismo institucionalizado e à discriminação em todo o mundo. Isso continuou a inspirar esforços para promover a igualdade e os direitos humanos em vários países. Mas, como eu já disse, não foi o fim. Quadrilha de nego maldita! Bando de nego preguiçoso! Bando de nego macaco! A professora Lucimar Dias, de 53 anos, denuncia racismo após ser acusada de furto ao guardar compras em ecobag em Curitiba. No meio da discussão entre as mães de duas crianças no condomínio, uma delas repete a mesma frase que tinha dito minutos antes para a menina de 12 anos, que filmava tudo. Foi assim que você me chamou de cabelo duro. Não, você me chamou de cabelo duro e falou assim: você é o quê? Você é o quê? Olha o seu cabelo. Tiraram a nossa língua, a nossa religião, é o sobrenome dos nossos antepassados, eles tiraram. A gente foi ensinado, a gente foi adestrado. Chegar pra aprender com essa volta aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui xingando de neguinho, seu otário, nordestino desse inverno. Nossa, você acha isso na boca, neguinho? É neguinho macaco. O racismo ainda está presente na nossa sociedade e temos exemplos atuais de atos nojentos contra pessoas vulneráveis, inclusive crianças. As imagens do início do vídeo mostram apenas o reflexo de uma sociedade com o racismo enraizado. Mas assim como na África do Sul, devemos unir forças e lutar contra esse preconceito formado por pensamentos de séculos passados.